Vida Saudável. Está no ar a sua dose semanal de saúde, de informação, é o Vida Saudável dessa semana. E como o doutor já antecipou, hoje nós temos um convidado especial. Gostaria que o senhor recebesse nosso convidado, doutor Júlio. Primeiro, bom dia e agradecer a você que essa semana me deu uma ajuda também. Tive um probleminha aí com o rim aí, mas já estamos seguindo o tratamento. Obrigado, doutor. Que bom, eu acho que o mais importante e feliz da nossa parte de ser médico, né, é poder ajudar as pessoas. O doutor está aqui do nosso lado também, vai dar o seu bom dia e o boa tarde, boa noite para quem nos ouve, né? E ajudar exatamente as pessoas e dar essa força. Ô Dízio, deixa eu mandar um abraço especial. A gente tem esquecido de algumas pessoas. Eu quero mandar um abraço especial hoje para Buerarema, na Bahia. É, o nosso, né? Buerarema, né? Buerarema tem escutado bastante, tem conversado conosco também, devido a ter tido a resposta, né, do Vida Saudável lá, Vida Saudável chegando na Bahia. Que legal, né? Muito bom. Muito bom pra nós. E também as outras cidades que acompanham o nosso Vida Saudável, né? O pessoal de Rondônia com a gente. Rondônia, Jaru Rondônia, o pessoal também de Cuiabá, o pessoal de Vaza Grande, Feliz Natal, também abraço pro pessoal de Feliz Natal. A região de Sinop também que ouve aqui, Sinop, né? Todas as pessoas, né, disso. É que muita gente, isso é bom, a gente fica feliz. Verdade. Hoje o assunto é planejamento familiar, por isso que você trouxe o nosso doutor convidado aqui, né? Exatamente. Muito bom dia, doutor Valdir Rosado, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Júlio. Bom dia, Dízio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com grande prazer que eu hoje estou participando aqui com vocês desse programa, na verdade, né, que faz uma diferença tão grande, né, doutor? A gente vê que, assim, muitas pessoas não têm acesso, na verdade, do jeito que a gente deveria ter esse acesso à saúde e às informações. Então, assim, um programa que acaba chegando aqui na cidade e em várias partes do país é muito importante. Verdade, e doutor. essa foi a intenção, né? Da gente bolar o vídeo, né? A gente poder chegar a muitas pessoas, esclarecer muita coisa para as pessoas, isso é interessante. Doutor, vamos começar, né, doutor Júlio, falando para as pessoas entenderem o que é o planejamento familiar. Exatamente, inclusive se você que tem alguma dúvida, né, Dízio, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Nós estamos online também pelo Facebook, pela página da 93 FM. Quem puder compartilhar, a gente agradece também. Compartilhe conosco. Ô Dízio, então vamos começar, no caso, hoje o tema é planejamento familiar, e vou passar a bola, como a gente fala, né, no nosso bate-papo, pro doutor Valdir Rosado, que está do nosso lado aqui, colega da atenção básica. Valdir, pra gente esclarecer a dúvida dos nossos ouvintes, planejamento familiar, planejar ter uma família, eu posso planejar, ou simplesmente é só de repente ter o filho e pronto, acabou? Como funciona isso? Então, na verdade, funciona dessa forma. O que acaba acontecendo? Que seria o planejamento. Da mesma forma que a gente planeja fazer uma casa, a gente planeja os estudos, a gente planeja fazer uma viagem, a gente também pode fazer esse planejamento familiar. Que, segundo a definição aqui da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, o planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam homens, mulheres, não somente casados, como você bem exemplificou, doutor, no início da sua explanação, auxilia essas pessoas a planejarem ter os seus filhos. Ter seus filhos agora, no início do casamento, por exemplo, ou não, eu quero ter um filho agora, eu quero casar, eu quero esperar 3 anos, 5 anos, que seja. A gente também, esse planejamento familiar ajuda a não ter esses filhos tão perto um do outro. Esses filhos muito perto, a gente sabe que a mulher, o útero e o corpo em si, a mente, quando tem filhos muito próximos um dos outros, a gente começa a ter problemas físicos, mentais, né, e muitas vezes sociais. Então, o planejamento, ele nos auxilia tanto o início da vida que a gente quer ter filhos, quanto depois quantos filhos nós queremos e de quanto em quanto tempo a gente quer ter esses filhos. Das condições, né, Valdir? Isso é importante a gente pensar e ver também, né? Porque o que acontece? A gente via antigamente que a família brasileira era uma família grande, né, Diz? A gente via... É verdade, eu lembro, né? Da minha avó, né? Muitos filhos, era normal, né? Ter aí 10 ou até mais filhos, 5, 10 filhos. Exatamente. E assim por diante, né? Exatamente. Só que hoje a gente sabe que as condições econômicas, que é a principal coisa que muitas vezes a gente tem que pensar nos planejamentos, é isso, porque às vezes é o que acontece, a família não tem as condições econômicas para sustentar uma família. Eu acho que um filho, quando vem no mundo, a gente tem que pensar nisso, ele precisa de escola, ele precisa de alimentação, ele precisa de condições, moradia, ou seja, condições suficientes. Se aumenta muito a família, né? É uma coisa que é super interessante, é o seguinte, essa questão da grande quantidade de filhos que a gente tinha nas décadas anteriores, ela se dava inclusive pelo motivo, a população era majoritariamente rural. Se ela era rural, ela necessitava de muitas pessoas para fazer aquele serviço, para plantar, colher e tudo mais. Quando a gente começa a ter uma virada aí populacional, hoje a gente sabe que em torno de 70% da população brasileira, 75% da população brasileira vive em áreas urbanas, vive nas cidades, acaba que assim, a quantidade de filhos sendo muito grande, a questão financeira
questão social começa a complicar bastante. Então a gente vê hoje que a gente tem em média, a mulher brasileira tem em média 1,7 filhos, mais ou menos, né? Como você comentou, era muito normal, né? Antigamente, ter bastante filhos para ajudarem ali na roça, no plantio, a cultivar, né? A plantar, enfim. E teve realmente essa mudança. Então, falando sobre os números do planejamento familiar no Brasil, como que a gente pode colocar a situação atual do Brasil? No Brasil e no mundo, né? Então, no Brasil e no mundo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Que é o órgão máximo aqui, na verdade, que acaba compilando os dados, né, no mundo inteiro. A gente tem no mundo 120 milhões de mulheres que querem fazer planejamento familiar. Na verdade, elas não querem ter filhos. Querem organizar sua vida. Não querem ter filhos nesse momento. Isso significa mais do que toda a população brasileira feminina. Isso é importante, é um dado importante. A quantidade é muito grande. E o que a gente acaba vendo? 46% das mulheres brasileiras, elas têm filhos no momento que elas não queriam ter. Ou seja, que não veio no momento... Ele veio num momento inoportuno, vamos colocar dessa forma. Que não foi programado, digamos assim, né? Não foi pensado, né? A gente ainda vê que a maior parte dessas mulheres, na verdade, assim, elas aceitam bem a gravidez. Mas a gente tem uma parte grande, inclusive a gente vê várias notícias de jornais, e começa a coloca o filho na lata de lixo, aqui, lá, né? Acaba não querendo aceitar, né? Acaba não sendo aceitável. Então, assim, o que a gente acaba tendo? Em torno aí de 17, 18% de meninas que não deveriam estar grávidas nesse momento, que entre 15 anos mais ou menos e 19 anos, que deveriam estar nas escolas e tudo, a gente vê que essas meninas, elas não estão na escola. E um outro dado que é bastante, elas não estão na escola porque elas estão grávidas. Um dado que é bastante importante, aproximadamente 50% das meninas que estão grávidas, né, das jovens até 19 anos de idade aí, que seria no período da adolescência, que tecnicamente falando, a questão emocional, a questão do corpo não está preparada o suficiente para ter essa gravidez nesse momento, elas estão fora da escola e não estão trabalhando. Ou seja, ela começa a perder muito, né? Exato. Uma coisa, inclusive, que fala, né? Quando a gente falou agora na historinha, na lei, a lei brasileira, ela fala isso, né, Valdir? Que, no caso do planejamento familiar, cabe, né, comenta assim também, que é livre decisão do casal. Então, verdade. Como que o governo se posiciona, né, em relação a isso, né? Exato, porque é que tá um detalhe importante. Inclusive, nessa semana, eu conversando na unidade de saúde, conversando com os nossos pacientes, as pessoas que nós conversamos dia a dia, a gente perguntava exatamente, por exemplo, eu perguntava para eles, um adolescente pode ter filhos? Pode. Agora, existe a questão, né, de a gente pensar se deve ter filhos. Dr. Valdir acabou de dizer uma coisa que é importante, um dado importante. A pessoa, a jovem, que às vezes acaba engravidando, e a gente vê que o foco principal às vezes é a menina, porque acaba ficando com maior responsabilidade com a criança, ela acaba saindo da escola, ela acaba deixando de seguir a sua adolescência, se ela decide ter esse filho mais cedo. Mas, se ela decide, se é vontade dela e de repente do cônjuge dela, né, do parceiro dela, ter filhos mais cedo, então, cabe ao Estado, o Estado se posiciona em ajudar, dando as condições necessárias, ou seja, para fazer o pré-natal dessa criança que chega, né, Valdir? E aí também dar continuidade depois com essa criança, fazendo a puericultura, que é a avaliação da criança, para essa criança que possa dar essas condições. Além também de escola, né? É verdade. Doutor, tem uma pergunta que chegou para nós. Bom dia, sou moradora do Jardim São Paulo. Ela disse que tem 2 filhos e só uma cesariana o SUS faz. Tenho 28 anos. Ela quer dizer, eu acho que em relação à laqueadura, se o SUS faz a laqueadura, como funciona, ela falou que teve também um aborto, aconteceu aí há 1 ano mais ou menos. Então, nessa posição, o SUS faz sim a laqueadura, mas é uma coisa que é bastante interessante a gente frisar, é que a gente tem métodos que não são métodos definitivos. Esses métodos definitivos, como é o caso da laqueadura, são métodos que eles têm bastante, não existe reversão, e depois a gente tem bastante problemas com a questão tem um novo casamento, por exemplo, a pessoa quer ter filhos e não tem mais condição. Além do mais, a gente tem alguns dados que eles nos dizem que essas mulheres que fazem laqueaduras têm maior chance de desenvolvimento de câncer uterino, inclusive. Câncer uterino, dor pélvica crônica. Né? Então, existe um método que é bastante simples, bastante importante, que o SUS também faz, que é a implantação do DIU. Que é uma coisa bastante simples até. Pode procurar as unidades básicas de saúde. E não só as mulheres podem fazer algum tipo de procedimento, mas os homens também. Os homens também. Claro. A gente tem a vasectomia, né, que também é um procedimento
em vez de fazer, por exemplo, uma laqueadura, a vasectomia, que também é ela é menos invasiva. Ela é muito menos invasiva, né? O procedimento dura em torno de 15 minutos, o procedimento é cirúrgico, mas é feito ambulatorialmente mesmo, não precisa ir para o hospital, ficar internado, nada. É feito pelo SUS também? É feito pelo SUS também. E assim, é bastante importante a gente deixar claro que o casal, tendo a vontade de fazer essa laqueadura, fazer a vasectomia, existem alguns critérios que a gente tem que preencher. E para a gente conseguir preencher esses critérios, saber exatamente, procurar a unidade básica de saúde. Sim. É importante, né, Valdir, só deixar claro que acho que às vezes a nossa população também pergunta, por exemplo, assim, a lei, o critério básico da laqueadura, né? A ligadura de trompas, como fala, laqueadura, o nome é novo, é o seguinte, né? A gente fala que é 25 anos, a mulher com 2 filhos. A mulher, 25 anos, 2 filhos. Sim. Porém, tem uma situação também. Nesse momento já poderia ser casada. ter o consentimento do parceiro. Consentimento do parceiro, porque se ele não assinar embaixo. Vai chegar lá e falar assim: não, quero fazer a laqueadura, quero fazer a vasectomia. E olha só outra coisa que é importante também. Seguir esses critérios, né? Exato disso. E olha só outra coisa que é importante, um dado que é muito importantíssimo também. Antigamente, o que acontecia? A mulher ganhava o neném e lá na cesárea ela tinha direito a fazer a laqueadura. Hoje a lei brasileira não permite mais isso. Então as pessoas às vezes pensam, não, mas eu vou chegar lá na hora da cesárea e aí eu vou ter a cesárea, já abre e já faz a laqueadura. Por lei, já é proibido por lei. Não se deve mais ser feito isso. Aí existem alguns critérios a mais que a gente tem que se, claro, que aí entramos em detalhes, mas o básico é isso. Que pode ser, esses outros detalhes podem ser passados na UBS, no atendimento, claro, né? na UBS. Então pediram aqui, quem tem laqueadura não tem reversão, um ouvinte pediu para nós. Exatamente. O Dr. Walter Esteves, vou pegar inclusive, mandar um abraço ao Dr. Walter, ele explica uma coisa que é importante, Vidiz, nessa questão. As pessoas falam, por exemplo, daquelas quando a gente faz a amarradura das trompas, né, Valdir? Pega, no caso, a trompa, dobra a trompa e aí, no caso, fecha ela. Você imagina que se eu pegasse o meu braço agora, meu braço e meu antebraço, juntasse ele e fechasse ele, deixasse eles abraçados, braço e antebraço aí uns 2 meses. Com certeza, depois que eu soltasse esse braço e esse antebraço, o movimento seria mais difícil. É a mesma coisa. Teoricamente é até reversível, mas é bem mais difícil. A taxa de sucesso é muito pequena e, na verdade, é muito caro. Na verdade, tem poucos locais no país, inclusive, que consegue se fazer. Exato. Olha, nós estamos já caminhando para a reta final do programa. Vamos falar um pouco da importância desse planejamento aqui. A gente só tem 2 minutinhos, então, para a gente poder fechar. A importância de se fazer um planejamento familiar. Então, a importância, como a gente já viu, ela começa primeiramente pelo motivo que a gente tem o acesso hoje é muito fácil. Né? A gente consegue encontrar qualquer bairro da cidade, hoje tem uma unidade básica de saúde, você pode ter acesso. E aí a primeira coisa que começa na adolescência, que é o momento que essas crianças, que a gente tem um momento que a gente deveria ter planejamento para nossa vida e tudo mais, é ali que a gente consegue formar nossas bases familiares e tudo. A gente, se não tem esse planejamento, a gente vai começar a sair da escola, a gente vai começar a não ter trabalho. Lá na frente começa a ficar muito mais complicado. É uma coisa fácil de ter acesso, é uma coisa simples, a gente tem muitos métodos contraceptivos hoje em dia. Então, assim, na verdade, engravida hoje quem não tem informação e quem não busca essas informações. E nós falamos desde o preservativo, né? Desde o preservativo, as pílulas no caso, né? Os anticoncepcionais orais, os anticoncepcionais injetáveis também, né? E aí entramos também na questão do DIU, como o Dr. Valdir falou, e aí laqueadura e vasectomia também fazem parte desse grupo de métodos de planejamento familiar. E mesmo a mulher aí eu tenho que pensar o contrário também, né? O nosso tempo está um pouquinho curto, mas pensar também que a mulher que às vezes deseja engravidar e não consegue, essa mulher também entra no planejamento familiar, né, Valdir? E ela deve procurar também o atendimento, né? Para receber orientação. É importante que o casal procure, né, um atendimento, né? Nosso programa infelizmente tem que terminar por aqui por conta ainda da transmissão do horário eleitoral gratuito. Agradecemos a presença do Dr. Valdir, sucesso para você, doutor. Obrigado. E o Dr. Júlio também, até semana que vem, doutor Júlio. Exatamente, um abraço especial Diesel, um abraço especial Marcelo Jones também, doutor Valdir, vamos fazer um novo bate-bola também, com um tempo mais compridinho. Esse foi o Vida Saudável, até a próxima!